basicamente, a gente tem três metodologias de extrair desenhos. A primeira delas é a 100% automática, que é através da licença ou do módulo OpenPlant Orthographics Manager. Essa aplicação, o que ela faz? Ela pega como entrada um iModel do modelo 3D e como saída ela processa esse iModel e gera os desenhos com cotas, com dimensionamento, etc. Ela exige uma porção de ajustes, de configurações na aplicação mesmo, né, na aplicação administrativa. Então, normalmente, ela é usada por empresas que emitem muitos desenhos com muita frequência, porque a etapa de ajustes de configuração ela é grande. Mas também, uma vez que você termina esses ajustes, a ferramenta ela traz uma boa qualidade assim dos entregáveis. Normalmente, essa OpenPlant Orthographics Manager é usada mais em setores como óleo e gás, mineração, etc., porque são setores que demandam muitos desenhos. É um nível de detalhamento muito grande e aí realmente vale a pena você ter uma licença específica de um software só para extrações. A segunda modalidade que tem dentro do pacote OpenPlant, a gente chama de semi-automática, que é o que a gente vai ver hoje com o OpenPlant Modeler. Essa semi-automática, ela é baseada em filtros de vista. Então a gente escolhe o modelo 3D, escolhe um filtro de vista e ele gera ali um 2D. A gente faz pequenos ajustes, pequenas configurações que são rápidas e no final ele gera ali uma planta com a diferença que cotas e tags a gente vai inserir com ferramentas inteligentes, mas a gente que posiciona essas ferramentas, né? E o terceiro módulo é o completamente manual, que é através do MicroStation. O MicroStation é o nosso motor gráfico base, é o nosso software CAD 2D e 3D. E aí, com o MicroStation, você conseguiria fazer esses filtros gráficos, esses filtros visuais para pegar um modelo 3D e colocar ele num plano, fazer um corte e depois manualmente colocar as cotas e os tags também. Então são esses as três metodologias. Tá? Bom, é, dentro da metodologia que a gente vai ver hoje, o fluxo de trabalho é mais ou menos este daqui. E num primeiro momento a gente precisa, claro, ter um workspace configurado com as fontes que a gente quer usar para depois colocar texto, cota, anotações, etc. A gente tem que ter as regras e estilos visuais já definidos, conforme os requisitos de projeto, quer dizer, o cliente tem que já ter direcionado ou vocês têm que ter submetido à aprovação do cliente a estilos visuais que você vai colocar nas emissões que vai sair do OpenPlant. Então, número 2, basicamente, ter essa definição pronta para ajustar e não ficar trocando, para não perder tempo de configuração. O terceiro passo, a gente faz definir a área, né, que vai fazer o nosso arranjo aí, seja um corte, uma elevação, uma planta. Então a gente vai posicionar isso no nosso OpenPlant para depois filtrar e gerar os desenhos. Aí 4, 5 e 6 passa a ser um processo meio padrão, né, meio tradicional. A gente vai criar os desenhos, né, os modelos para fazer detalhamento, maquiagem, colocar na folha de impressão, colocar anotações, puxar cotas, enfim, e aí imprimir ou salvar isso em algum formato para compartilhar com o cliente, seja PDF, seja um arquivo CAD, etc. Então, é um resuminho dos passos. Na apostila que vocês têm, tem alguns passos aqui
adicionais que servem, por exemplo, para a gente fazer algumas conversões de um objeto 3D para 2D com maior número de detalhes. No OpenPlant, quando você desenha um tubo, por exemplo, que nem esse que está aqui, a gente tem as linhas desse tubo separadas por níveis. Então, por exemplo, as linhas que definem o tubo, seja aqui em cima e aqui embaixo, elas vão estar num determinado nível. Se esse tubo tiver algum tipo de isolamento, as linhas que definem o isolamento também vão estar num nível diferente. E também você pode falar ou configurar o OpenPlant para que ele desenhe a linha de centro num outro nível ou num outro layer para mudar o estilo dessa linha de centro. Então, essa variedade de layers, de níveis, serve basicamente para a gente aplicar cores, estilos, espessuras diferentes para cada parte dos objetos gráficos. Então, se eu tenho um tubo em 3D, eu posso falar que a linha de centro desse tubo vai ser traço ponto de uma determinada cor. As linhas que definem um tubo propriamente vão estar com linha cheia, espessura zero e uma outra cor. E isolamento também pode ter suas características, suas particularidades. No caso dessa configuração, a gente não vai fazer agora para não tomar tempo, tá? Mas depois vocês podem experimentar aí na área de vocês. Então, os próximos slides até fala como que ajusta isso, etc. Bom, vamos partir para uma parte aqui dentro da aplicação. Eu vou criar um arquivo chamado arranjo geral. Estou no workspace OpenModeler métrico e vou abrir esse arquivo arranjo geral. E aí eu vou referenciar algum DGN, algum modelo 3D que já contenha linhas de tubulação, equipamentos, etc., com já cores diferentes, etc. Daí a gente pode começar a filtrar esse modelo, aplicar cores diferentes, trabalhar com um sistema de layers para ajustar a espessura de linha, etc. Bom, deixa eu buscar esse arquivo aqui na minha área de trabalho. Já tenho até ele aqui descompactado. Então, eu venho aqui em referências. Vou buscar como referência alguns exercícios que eu já tenho pronto. Example Piping e estruturas. É um arquivo que basicamente tem tubulação e equipamentos e um outro que tem estruturas. Bom, é esse que está aqui. Vou ajustar um pouquinho o brilho também, para a gente ver melhor as cores e poder discutir sobre esse arquivo. Tá? Bom, então, uma vez que a gente tenha esse arquivo em 3D e queira fazer alguma extração, o primeiro passo que a gente tem, né, depois de já ter configurado, já saber quais são os estilos visuais, seria começar a preparar esse modelo, filtrando, escondendo o que não interessa para que saia num papel. Eu vou fazer aqui o processo só para vocês entenderem de forma simplificada, tá? Sem fazer nenhuma configuração, eu vou mostrar o processo de forma geral, qual que é a ideia para a gente fazer uma extração no OpenPlant. Para fazer esse processo, eu vou deixar duas janelas abertas, vou colocar elas lado a lado, tá? Tanto faz, você pode deixar, por exemplo, a do lado esquerdo em 3D, a do lado direito em planta, tanto faz. É uma janela de apoio e a outra é a que a gente vai ver o resultado do nosso desenho. Então, o processo, de forma resumida, é assim. Vamos supor que eu queira ver o resultado nesta vista do lado direito. Eu quero ver como que vai sair uma planta aqui no lado direito. Então, eu vou
nos comandos de clip, habilito uma opção que chama clipe de seção, e aí aqui a gente já tem uma ideia, né, como é que esse clipe vai ser. Se é um clipe de uma seção alinhada ao plano de topo, a um plano da vista frontal, um plano da vista lateral. Então eu vou escolher este plano de vista de topo e eu vou falar que eu quero ver o clipe ocorrendo nesta janela do lado de cá. Já deu para ver que ele coloca algumas marcações aqui, né, para a gente dinamicamente filtrar. Olha só, eu já estou filtrando, tá? Ele já aplicou um estilo visual, dá para ver que ele cortou já o preenchimento, então é justamente esses estilos que a gente pode definir daqui a pouco. E na nossa vista de apoio, que é essa aqui lateral, eu posso até deixar ela de lado, porque tá vendo que tem um planinho aqui com uma seta, que é justamente o plano de corte. Então, por exemplo, se eu abaixar essa seta e colocar até aqui embaixo, a gente já tem um resultado imediato do lado de cá também, tá? Notem que esse daqui é um modelo vivo, então essa metodologia dentro do OpenPlant permite que a gente continue modelando e tenha um resultado imediato aqui de visualização de como que vai sair o nosso desenho, tá? Aqui também na vista 3D a gente pode deixar em topo, pode reduzir, por exemplo, eu quero que traga só esta parcela aqui onde tem estas bombas. Aí eu vou deixar essa vista de lado agora. E eu vou mudar o plano de corte também para ficar um pouco mais limpo e deixar mais ou menos nesta altura aqui. Então é bem dinâmico. Por aqui a gente já filtra também a área que a gente vai trabalhar. E aí, se a gente colocar em tela cheia, já temos uma visualização, uma prévia de como sairia o nosso desenho. Então, essa é a ideia. A gente posiciona o desenho 3D, o nosso modelo 3D, faz os ajustes visuais, faz os filtros, ajusta o plano de corte, o range, né, até onde que você vai cortar, quais são os limites em superior e inferior. E aí, por fim, a gente aplicaria os efeitos visuais. Por exemplo, agora eu quero trocar para que todos os equipamentos sejam de uma determinada cor, para que todas as linhas de tubulação fossem de outras. A gente ajusta também, por exemplo, para ocultar esses símbolos aqui de junta, parafuso, essa linha tracejada, a gente desliga esses comandos para que eles não fiquem, para que eles não saiam no desenho. Então, por exemplo, eu tenho uma opção chamada Construction e ela é a que mostra ou esconde os itens construtivos, como juntas, parafusos. Olha só, liguei essa opção, então dá para ver aqui todos os símbolos e desligo ela para que esses ícones sumam, fiquem ocultos. Aquela linha tracejada aqui de fora também eu ocultei. Aí a gente passa a fazer um trabalho de filtro aqui. Por exemplo, essa linha de grid. Essa linha de grid eu gostaria de ocultar também no meu desenho. Aí eu paro o mouse em cima e vou procurar onde que ela está. Ela está assim, ó, ela diz que está numa referência, ali praticamente na penúltima linha, referência example piping, aí ele põe até o nome do arquivo, e aí aparentemente ele está num nível default. Vou tentar apagar ela. Venho aqui no comando de referências, que é o level display, clico aqui no arquivo onde na referência, né, onde esse grid está. E tudo que está com uma bolinha são os níveis que estão ativos. Então, se eu clico e arrasto aqui para cima, ele esconde, né? Tá vendo que sumiu um monte de coisa. Ou mostra os componentes. Aparentemente estava no nível default. Ó, desliguei o nível default, saiu ali o grid, tá? Então a gente faria uma porção de ajustes de acordo com o que a gente precisa para o desenho. Notem também que
Agora que eu desliguei o nível default, percebi que quem fez os tags acabou colocando os tags no nível default, o que não é uma boa prática, porque agora eu precisei desligar os níveis e os tags foram junto também. Então a escolha ali do nível ou do layer é bem importante, já tá definida, já está organizada bonitinho, para que na hora que a gente faça o desenho, a gente trabalhe com essa manipulação aqui bem mais simples, tá? Bom, em seguida, é, o próximo passo seria a definição desses filtros visuais. Por exemplo, eu não quero que os equipamentos saiam com cores diferentes, esse verde aqui não está muito adequado. Então, nos atributos de vista, existe uma opção que vai sobrescrever as cores aqui dos níveis, das camadas. Ela chama Level Override. Level ou Layer Override. Então, na hora que eu marco ela, vai ficar tudo meio monocromático. Olha só. Então, os elementos ficaram monocromáticos. E eu vou deixar assim porque ele basicamente está resetando as cores desses elementos. Agora, eu vou abrir o Level Manager. E no Level Manager, vamos trazer aqui para o lado. Esse também um pouquinho para cá. Opa, foi demais. No Level Manager, eu vou observar aqui simbologia que esteja em override. Isso significa o seguinte: simbologia by level vai mostrar a cor dos elementos de acordo com o layer, né, com o nível aqui dentro do OpenPlant. Se eu mudo para override, eu tenho a possibilidade de impor novas cores para os elementos. Isso daqui funciona desde que a gente não tenha forçado uma cor ao desenhar uma linha, um equipamento, etc. Por padrão, quando a gente desenha, por exemplo, uma bomba, essa bomba ela vai respeitar a simbologia do level ou do layer. Agora, se você desenhou alguma coisa, depois selecionou e mudou a cor forçadamente, aí você pode ter quebrado essa inteligência. Então, bom, para facilitar aqui a troca de cores do meu modelo, eu deveria clicar em All Levels, ou seja, mostre todos os níveis que tem. Percebam que nesse arquivo aqui eu não tenho nada, só tenho referência. Então eu consigo ver os layers, os níveis da referência. E agora tem uma listagem, olha a coluna em uso. Está marcada, tem um monte de itens marcados, né? Então eu preciso descobrir o que eu quero trocar. E para descobrir o que eu quero trocar, eu vou parar o mouse em cima e novamente eu vou ver qual que é o nome do arquivo, o nome do level. Então ali eu já tenho uma dica, olha, Level Equipment. Eu vou pegar um outro, Level Equipment. Vou pegar um outro, Level Equipment. Então, por padrão, tudo que é equipamento dentro do OpenPlant, ele vai colocar nesse Level Equipment, para facilitar justamente esse override. Então, se eu buscar aqui o Level ou Layer Equipment e trocar a cor dele para, por exemplo, vermelho, ele já vai trocar, ressimbolizar a cor de todos os elementos aqui na tela. Tá? As linhas, por exemplo, tenho esta linha que está aqui, notem que ela tem um determinado nível. Uma outra linha que está aqui, passando o nome. Cada linha tem um layer, um level, com o nome dela aqui nessa listagem. Então, também fica fácil de identificar e de marcar, porque normalmente é o que tem maior quantidade nessa listagem do Level Manager. Daí a gente pode selecionar a primeira, e aí com a tecla Shift, eu vou fazer uma marcação aqui de várias linhas. Tá? Então, vou fazer esse primeiro lote aqui para a gente ver o resultado, depois a gente procura outras linhas. Então, eu vou trocar tudo para, por exemplo, azul. Então, já dá para ver que ele ressimbolizou. Vou procurar aqui um pouquinho mais abaixo, tem mais algumas linhas, e vou trocar também para azul. Tá? Então, tudo que é elemento de tubulação,
ou elemento considerado como piping, que está nas specs do OpenPlant, vão ser agrupados nesses layers, nessas camadas. Quer dizer, por padrão, quando vocês criam uma linha lá no OpenPlant, ele automaticamente vai criar um layer com o nome da sua linha, para a gente poder ligar ou apagar ela. Aí tem mais alguns elementos aqui, então deixa eu ver o que é isso. Tem, acho que estruturas aqui, colunas, as estruturas aqui, S-Beam é o level que ela está. Então a gente pode procurar os níveis agora aqui, coluna, que mais? S-Beam que tinha visto, concreto, objeto. Esses daqui são todos relacionados a estruturas. E agora, quando eu dei um clique na coluna de cores, dá para perceber que não tem nem aquele quadradinho, né, que a gente estava vendo aqui embaixo. Não tem o quadradinho porque esse é um arquivo importado no formato DWG. Então a tabela de cores é até diferente, tá? Vamos colocar uma outra cor aqui, só para a gente ver o resultado. Vamos colocar este cor número 34, tá? Então já ficou ali demarcada. Ok. Então a gente fez aqui, aplicou esse filtro visual. Agora, tem outros ajustes que a gente pode fazer, que tá vendo que tem algumas linhas que estão um pouco mais destacadas, estão como se estivessem em negrito, estão mais espessas. Essas linhas que têm essa espessura, porque o plano de corte está cortando exatamente neste ponto de destaque aqui. Então, o nosso plano de corte está passando exatamente por esse ponto, e então ele aplica um estilo visual para a gente saber que aí tem um corte. Esses estilos visuais, eles ficam definidos também nos atributos de vista, quando a gente vem aqui nos atributos de vista. E aí, notem que quando a gente aplicou aquele clipe, que é esse tracejado, automaticamente ele ligou essas configurações de clipe, que é o seguinte, ele fala que vai aplicar um estilo de vista, esse estilo de vista chama forward, seria equivalente a esse display style que está aqui, mas específico quando você clica no comando de clipe. Então tem um estilo chamado forward e um estilo chamado cut, tá? Esses estilos, diferente desses estilos de vista dos display styles, estes aqui a gente pode ajustar algumas coisas. Por exemplo, vamos ver o de corte. Primeiro, vamos ver se eu desmarcar o ícone que faz ele ligar, que faz ele funcionar, ó, ele apaga aquele negrito, né? Ele apaga aquele destaque. Se eu marcar, ele liga o destaque. Então, quando eu venho aqui na lupinha, eu posso, inclusive, ajustar esse plano de corte e, por exemplo, falar se ele vai ter uma transparência, se vai ter alguma cor. Notem que aqui ele pinta de uma cor específica. Vamos tentar mudar aqui para uma outra cor. Thematic, Display Edges. Você pode deixar ele tracejado, pode fazer outras alterações aqui para que ele fique com destaque. Parece que agora está selecionado dentro do OpenPlant, né? Com essa cor. Tá, então eu vou manter o original aqui. Deixa eu desmarcar esta cor, desmarcar essa daqui. Então a gente pode manter ele como estava ou ajustar as propriedades como o OpenPlant deve processar e apresentar esses estilos. Tá? A mesma coisa vale aqui para esse estilo forward. Então o que isso define, né?
como que a gente vai ver os elementos? Eles estavam em 3D e agora eles estão num modo chamado Display, o Visible Edges. Se você colocar Shaded, por exemplo, ele fica preenchido. Se a gente mudar para Wireframe, ele fica naquele modo aramado. Se a gente colocar Visible Edges preenchidos, ele vai mudando aqui. Então, normalmente se usa o Visible Edges. Ah, você pode fazer uma configuração quando, por exemplo, tem um tubo passando por baixo de outros. Tem essa configuração aqui de Hidden Edges, linhas que estão escondidas. Você pode aplicar um estilo especial para essas linhas escondidas, ou você liga ou desliga, por padrão ele vem desligado, e assim ajustando esses detalhes. Esses ajustes a gente vai fazer uma vez para o desenho ativo. Então você vai ter um modelo 3D num arquivo. Esse arquivo vai chamar, por exemplo, tubulação master.dgn. E aí, num arquivo para fazer as extrações, a gente vai ter uma dinâmica parecida com essa. Eu vou ter um arquivo chamado arranjo geral para fazer o desenho. Busco as referências dos arquivos master de tubulação, equipamento. No arquivo em si não tem nada, né? Quer dizer, se eu desligar as referências, é um arquivo em branco. A única coisa que tem nesse arquivo em branco é o quê? É a definição visual do que vai sair no desenho. São as configurações de cores, de overrides. Então, se vocês atualizarem o arquivo 3D, colocar mais linha, mais equipamento, etc., e abrirem esse arquivo aqui depois, por ter essa dinâmica de referências, ao abrir o arquivo, a referência já se atualiza. E atualizando a referência, ele já vai atualizar o conteúdo do arquivo que vai automaticamente ser encaixado nesse estilo visual que a gente está vendo aqui do lado. Então, para efeito de comparação, o nosso modelo aqui 3D em planta e o filtrado já aqui do lado que a gente vai usar.